O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dizia que hoje a liturgia desta segunda-feira, da segunda semana, nos reserva uma palavra forte, que diz respeito a algo frequente em nossa vida, em nosso cotidiano, a respeito de nós mesmos e a respeito das pessoas com quem a gente convive ou que vem no nosso pensamento, a questão do julgamento. Por que nos é proibido julgar? Porque o julgamento é obra exclusiva de Deus. De modo que quando nós nos arvoramos a julgar, preste atenção, não só as pessoas, mas a gente próprios, nós estamos usurpando o lugar de Deus. Estamos nos metendo a Deus, brincando de sermos Deus. Porque o julgamento somente a Deus pertence. Por quê? Porque nós não conhecemos a profundidade do coração de ninguém, nem os pais dos próprios filhos. Só Deus conhece o profundo da alma. Só Deus sabe as verdadeiras motivações dos atos das pessoas. De modo que, quando nós então queremos já fazer por nossa conta o julgamento, nós estamos dizendo: sai daí, Deus, deixa que eu sei mais do que você. Vamos então, meus irmãos e irmãs, entender tudo isso. Muitas vezes a gente, e precisamos fazer isso, a gente avalia uma situação, uma conduta. Vocês vão dizer: mas padre, tem coisas que estão assim bem na cara da gente, que a gente está vendo, como é que a gente não vai julgar? Não, não é assim, presta atenção. Ter uma ideia, até mesmo fazer uma avaliação, uma análise, nisto nada tem de errado. Aliás, a gente tem que fazer continuamente, porque a gente usa o sentido crítico e muitas vezes a gente é até responsável pelas pessoas, pelas instituições, pela família. Como então que a gente não vai notar, sobretudo quando as coisas estão assim acontecendo na cara da gente? Mas isso não é o julgamento. E tem outra coisa, a nossa cabeça, ela é rápida, ela é velocíssima, de modo que a gente põe os olhos numa coisa, numa pessoa, num ato, numa situação, tac, a gente logo pensa e na maioria das vezes a gente acerta. Isso também não é julgamento. O que é então que faz mal quando a gente percebe as coisas, sobretudo quando a gente não tem certeza?
é proferir, é falar, é querer arbitrar as coisas. Porque só pensar não é por si mesmo um julgamento. Está tão na cara. Mas é quando a gente nisso engloba o destino, o ser das pessoas. E sobretudo quando a gente comenta sem o sentido da edificação e sem o sentido do querer que aquilo de fato se resolva, ou seja, uma crítica destrutiva, porque até não levará a nada. Jesus nos aconselha em determinadas situações a fazer a correção fraterna, mas ninguém tem coragem de fazer a correção fraterna. A correção fraterna significa chegar com a pessoa e vem cá, vamos conversar aqui tete a tete, olhe. E então a gente apresenta a coisa com o coração na mão. Se a pessoa nos ouve, tudo bem. Se ela nos interpreta mal, problema dela. Mas pelo menos nós já fizemos a nossa parte. O julgamento é bem ao contrário disso tudo. É julgar, avaliar com maledicência. E o julgamento tem uma característica que o torna, por isso, uma coisa impura. Ele é fatal, é definitivo, é alguma coisa quase sem retorno e por isso mesmo é maldoso. O julgamento é cruel. Por isso que então Jesus diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Dai e vos será dado. Uma medida bem socada, bem sacudida. Por quê? Porque o negócio da medida é assim. Tanto a gente usa, como ela é usada para nós. Aprendemos, pois, que só quem pode nos julgar e, portanto, só quem pode nos perdoar é Deus. Nós não podemos perdoar as pessoas. Quando muito, a gente desculpa. Porque o perdão é alguma coisa que se refere à profundidade da alma. Se refere à existência da pessoa. E tem dias que a gente tem uma grande necessidade de nos sentirmos perdoados, purificados, lavados. Um jovem me dizia: padre, tem dias que eu tenho nojo de me olhar no espelho, não suporto a minha cara, de tal modo que eu me sinto assim tão mal. Isso é um sintoma, portanto, de como a gente se sente de fato numa situação desconfortável e que a gente carece. Não era o rosto do jovem que estava feio, nem descomposto. Ele não se referia à cara, ele se referia à profundidade da alma dele, ao que ele olhava em si ao ver-se no espelho. Portanto, a necessidade de uma purificação interna profunda de nós, uma lavagem da alma. Aprendemos do catecismo quais são os elementos essenciais do sacramento da reconciliação, que é onde Deus sobeja de misericórdia. Eu fui visitar um enfermo numa enfermaria do Hospital Barros de Barreto, e essa pessoa era assim, foi católico, depois passou para uma outra seita, depois para uma outra, a vida não se corrigia. Eu fui lá como padre católico, e o que eu fiz? Ia ficar olhando a pessoa morrer? Eu então
lhe dei perdão dos pecados. Eu te absolvo dos teus pecados todos, em nome da Santíssima Trindade. Eu te ungir com óleo santo, para que o Senhor faça da tua alma uma alma nova. Eu te sapeco esta água benta, para que ela lembre o teu batismo, que está aí no fundo do teu coração, que tu colocaste em cima poeira, muita poeira, e quem sabe até lama, mas está aí dentro da tua alma. Pai, Filho e Espírito Santo. E depois a filha desse enfermo disse: Padre, eu acho que só estava lhe esperando, porque depois disso papai entrou em coma até o óbito. Deus seja louvado. Portanto, só Deus pode nos conceder a profundidade da alma. Do ponto de vista objetivo da visão do padre, podia ser que não vou dar o perdão porque já está na hora da morte, não sabe direito o que quer, viveu a vida inteira assim. Mas eu não podia raciocinar desse modo. Eu estava ali com as ferramentas de Deus na mão, as minhas mãos de padre, para perdoar os pecados, o óleo santo dos enfermos para aliviar os sofrimentos, a água benta para lembrar a graça do teu batismo que foi sendo sepultado dentro de ti. E o resto, Deus sabe. O Papa Francisco diz que nós não devemos abandonar nenhuma oportunidade quando o Espírito Santo suscita na profundidade da nossa alma um movimento interior. Ele chama de uma moção espiritual. Aquela vontade, aquela coisa que às vezes é rápida e que a gente tem que pegar o embalo para fazer acontecer o bem, o milagre verdadeiro de Deus em nós, a obra da salvação. E eu fiquei muito feliz de saber que esse irmão, depois disso, entrou em coma, morreu. Deus cuide da sua alma. Pois bem, então é Deus quem abunda, superabunda em misericórdia no sacramento da reconciliação. São dois os atos realizados pelo homem que se converte sob a ação do Espírito Santo e a absolvição do sacerdote, que no nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação, ou seja, o que a pessoa deve fazer para dar mostras de que de fato está arrependida, a penitência. E aquele doente ali já tinha feito, era muita penitência, de dor, do incômodo de estar no hospital público, dos sofrimentos de ver a sua vida consciente, e a sua vida terminar. Portanto, quais são os atos que o penitente deve fazer? São um diligente exame de consciência, porque a pessoa doente passa a pensar na sua vida, o negócio está pegando, então a gente faz uma revisão de vida. E como a doença ajuda nesse sentido, que a pessoa tem que ficar ali, muitas vezes sozinha, tem que trocar o dia pela noite, e faz o quê? Fica pensando lá, dentro do quarto da sua consciência, revisando a vida, vendo as coisas, sobretudo as coisas que não acertou, aquilo que não foi legal. A pessoa fica sozinha, pensando na sua existência. Portanto, deve-se fazer um diligente exame de consciência. Depois, a isso segue-se a contrição. A contrição é o arrependimento daquilo que a gente fez acontecer de ruim. E a contrição é perfeita quando é motivada pelo amor para com Deus, não só pelo medo, porque o negócio está pegando,
A isso se chama barganhar. É diferente. Barganhar é assim: você leva a vida numa boa e se diverte, vai para cima e para baixo, e faz o mal e peca e engana as pessoas. Aí tu recebe a notícia, está com câncer. Ai, meu Deus do céu! Aí a gente corre para a igreja, aí a gente procura o padre, aí a gente quer a confissão, a gente quer a absolvição dos pecados, na verdade a gente quer ficar bom. E por isso começa a barganhar com Deus, querer, comprar a simpatia de Deus através dessas coisas, com medo da doença. Não, essa não é uma verdadeira motivação. Porque se a pessoa faz uma operação, fica curada, ela volta para a mesma vida ou talvez até pior. Deixa eu aproveitar, não é isso? A vida e fazer e pintar e bordar. Não, não é essa a verdadeira contrição. Diz aqui que a perfeita contrição é motivada pelo amor para com Deus. Se é fundada sobre outros motivos, ela não é perfeita. E a isso, exame de consciência, arrependimento, deve também ter o propósito: vou me emendar, vou me corrigir. Daqui para frente eu vou procurar levar vida nova. Jesus disse lá para Madalena: cadê o pessoal que queria te apedrejar? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse: nem eu te condeno, mas olha, certo? Presta atenção. Cria vergonha, vai, não faz mais. É isso. A contrição leva então ao desejo de mudar de vida. Enquanto depender de mim, eu quero mudar de vida. Depois disso tudo, a confissão sacramental, que consiste no reconhecimento, na acusação dos pecados da gente, não só dizer, mas de fato dizer com o coração: eu me arrependo mesmo destas coisas que não somaram na minha vida. E depois disso, para quem pode, já falei, a satisfação, que quer dizer o cumprimento de certos atos de penitência, e às vezes até o padre receita, ou então a pessoa mesmo vai em busca de alguma coisa para mostrar a sua boa intenção. Olha, Pai, eu de fato estou arrependido, esse aqui é o meu gesto concreto, o meu arrependimento. Só Deus, meus irmãos e irmãs, pode nos recriar, criar por dentro. E o sacramento da penitência, ou da reconciliação, ou da confissão, são vários nomes para o mesmo sacramento, nos recria, nos remodela por dentro. É alguma coisa que vai fazendo como com um ferimento, que vai curando a gente por dentro, até alcançar fora a verdadeira cura. Vamos pedir a Deus, nosso Pai. Primeiramente vamos agradecer pela sua misericórdia e pedir que Ele nos conceda antes da nossa morte, porque só presta até antes da morte, um espírito de verdadeira conversão e verdadeira penitência. Instante de silêncio.